Olá, que bom estar com vocês, mais uma quarta-feira. E como nós já tínhamos combinado, hoje a gente vai falar de SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS, que ela é transmitida por um vírus chamado HIV. E esse vírus ele tem afinidade por linfócitos, células T, tipo CD4, que são responsáveis pela imunidade, para combater doenças, né? Combater novos vírus. Então, o que que esse vírus faz? O HIV, ele entra dentro dessas células CD4, os linfócitos T, e ele manda o material genético dele para dentro da célula, e essa célula agora, ao invés de ela produzir novas células T, novos CD4, ela vai produzir vírus, né? A ponto de serem milhares de cópias, e essa célula estoura, libera mais vírus para a corrente sanguínea que vão ter afinidade por mais células do linfócitos T, tá? Então, essa fase, ela é chamada fase aguda da doença, tá? Aonde o paciente, ele tem alguns sintomas, febre, ele tem gânglios, línguas, ele tem dor de garganta, e são sintomas muito parecidos com a gripe, tá? Pode aparecer manchas avermelhadas na pele, perda de apetite, consequentemente perda de peso, sudorese, suor, né? Principalmente suor noturno, sudorese noturna. Então, são várias doenças, vários sintomas que podem aparecer, tá? E varia de 2 a 3 semanas após o contato com esse vírus, tá? E depois entra numa fase latente, aonde o organismo já começa a produzir anticorpos, né, contra esse HIV, e já é detectado em alguns exames, tipo anti-HIV, pesquisa de anticorpos, tá bom? Então, é um vírus que, como que você contrai essa doença? A doença não, a AIDS, ela é a doença causada pelo HIV, só que é de um dia para o outro? Não. Esses sintomas que eu comentei com vocês na fase aguda, ele tende a desaparecer, tá? Então, do início do contágio com HIV até a aparição da AIDS, que é a doença propriamente dita, pode demorar até 10 anos. O paciente está transmitindo a doença, passando para os outros, se não usar o famoso preservativo, né? Então, qual que é a profilaxia? Para qualquer IST, inclusive a AIDS, a SIDA, uso de preservativo, tá? Além do uso do preservativo, existem outros cuidados aqui, porque esse HIV ele é transmitido através de fluidos corporais, como fluido vaginal, o fluido seminal, né? Não só na ejaculação, mas um líquido que sai do pênis, né? Na hora do que a pessoa está excitada, tem um fluido ali, né? O fluido anal, leite materno, né? Sangue, através de seringas contaminadas, principalmente entre os drogados, que dissolvem às vezes a droga com o próprio sangue, então tem essa troca ali. Material pérfuro cortante, não estéril. Então, são várias maneiras. A mãe pode transmitir para o bebê durante a gravidez, através na hora do parto, através do aleitamento materno, tá? Então, uma das profilaxias é o uso do preservativo e principalmente cuidar do outro. Se a pessoa a busca, né, de estar sempre, a pessoa teve um relacionamento que não conhece o parceiro, transou com uma pessoa estranha, busque o médico, faça os exames. Hoje em dia, essa janela imunológica que eu te falei de replicação viral ali, ela está cada dia menor, né? Então, não é simplesmente a partir de sintomas ali, né, várias semanas para a detecção desse anticorpo, está se diminuindo, tanto que tem exames que pega, pesquisa o anticorpo, outros pesquisam o antígeno, outros tem até a PCR, né, que detecta assim a carga viral mesmo desse vírus. Então, cada dia mais está se diminuindo essa janela, tá? Só que a AIDS, ela mata hoje, ela tem casos que sim, de uma maneira mais rara, mas tem. Por quê? Como eu falei para você, se a pessoa não é diagnosticada
de maneira precoce, até 10 anos pode se apresentar a SIDA, né, que é a AIDS. O que pode acontecer? Doenças oportunistas, por fungos mesmo, criptococos, pneumonia, aparecimento de sapinhos na boca, né? Outra coisa que é importante, de uma maneira mais rara, mas pode acontecer desse contágio, se através de beijo de língua, onde tem feridas grandes e sangue na boca, pode acontecer essa contaminação, tá bom? Então isso é muito importante. Já existem algumas variantes do vírus, né? HIV1, HIV2, subtipo O. Mesmo sendo vírus, ainda não temos uma vacina contra o HIV, tá? Então o negócio é profilaxia mesmo, só que existe tratamento. Hoje, pessoas portadoras de HIV, soropositivas para HIV, não necessariamente desenvolvem a doença. Tá? Existem retrovirais que fazem o tratamento. Só que é fácil esse tratamento? Não. Existem muitos indivíduos que têm efeitos colaterais sérios que precisam fazer a mudança do medicamento. E uma coisa é o uso contínuo do medicamento. Tem muitas pessoas que se recusam a tomar o remédio, ou tomam um dia, esquece, não quer nem saber. Sabe que ele está tratando, e o importante, se tratando de um medicamento retroviral também, se você faz a interrupção desse medicamento e volta, esse vírus ele pode criar resistência, tá? Então isso é muito sério, tá bom? Então, basicamente é isso. De uma maneira, estou falando de uma maneira bem sucinta, mas querendo abrir os olhos, né, os nossos olhos, como seres humanos, como população, né, que ama a vida, tomar cuidado, usar o preservativo, saber com quem que você está tendo um relacionamento, que não seja um relacionamento pautado simplesmente na emoção de um momento, que pode te causar vários constrangimentos e, entre aspas, acabar com a tua vida, porque não é fácil receber um diagnóstico desse, tá? Sabendo que não tem cura, e a tua imunidade acaba baixando, a tua vida vai ser sempre a mesma? Não. Você não pode mais, fazendo uso de medicamentos para HIV, tá na orgia, tá tomando álcool, né? Porque isso pode atrapalhar a ação do medicamento. Então a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Então que a pessoa seja responsável. E outra coisa, tem muita gente que por estar contaminada, quer contaminar outras pessoas. Bato todas as lives, né? Uma cara bonita e um corpo sarado não significa saúde, não significa. Por isso a necessidade de se procurar um médico constantemente. Tá no grupo de risco? Vá procurar um médico, tá? Existe tratamento para AIDS, existe cura para as outras STs que a gente viu. Então, isso é fundamental, tá ok? Como não se pega a AIDS? Abraçando, beijo no rosto, né? Se fazendo carinho, sentando num banco de ônibus, sentando no sofá de casa, isso não se pega a AIDS, tá? Existe tabus que a pessoa é isolada, existe preconceito, não. Hoje uma pessoa com HIV, ela não precisa necessariamente ter AIDS, desenvolver a doença. A doença, as pessoas podem, por exemplo, um dos sintomas da AIDS em si, já a doença, estado avançado, é tipos de cânceres, sarcoma de Kaposi, pode ter o linfoma não Hodgkin, pneumonia. Então são doenças literalmente que no dia a dia não causaria nada, mas com a ideia de porque as células T, as suas células de defesa foram comprometidas. E não é de um dia para o outro, como eu falei, pode durar até 10 anos, tá? Então, cuidado, ame-se, valorize-se, cuide do outro. Se você teve relação sexual com alguém que você não conhece, alguém desconhecido, que você tem dúvida se era grupo de risco ou não, faça os exames, façam os testes. Hoje essa janela, outra coisa muito importante,
É muito raro, praticamente nulo a passar, você pegar a AIDS, né, pegar o HIV recebendo uma transfusão de sangue. Hoje os exames feitos no banco de sangue são excelentes, são já de quarta geração, né, além das pesquisas de anticorpos, antígenos, fazem um PCR para essa, né, a anamnese, né, aquela entrevista, quem doou sangue sabe. Pergunta se já tem vários parceiros, se fez tatuagem, etc, justamente para tirar os grupos de risco. Então, doe sangue sim, né? Faça isso com responsabilidade. Se você é do grupo de risco, não vá num banco de sangue só para fazer teste, pelo amor de Deus, tá? Isso é irresponsabilidade, isso é ser inconsequente, tá? Mas a pessoa que está recebendo sangue não corre esse risco, tá? E você também doando muito menos, tá? Mas procure o médico regularmente, busque, valorize-se, ame-se. E na quarta-feira que vem, a gente vai estar falando não de uma ST, mas de um vírus também, que é o causador da hepatite C, que é uma doença silenciosa e que, se não tratada, pode matar, tá bom? E eu tive experiência com esse vírus e eu quero compartilhar com vocês na próxima quarta. Deus abençoe vocês, compartilhe esse vídeo, sejam responsáveis pela transmissão de conhecimento, tá ok? Um abraço, te vejo na quarta, tchau, tchau.